Instituto Inspiral apresenta Morada da Imagem, podcast que ouve imagens e vê palavras. Quinto episódio: a esteses e a face estética da morada interior. Eu moro longe, longe, onde você nunca viu. Te levo na Olá a todos e a todas, sou João Furtado, psicólogo clínico, e vamos seguir agora então para o nosso quinto episódio, a esteses e a face estética da morada interior. Nos nossos episódios anteriores, habitamos a metáfora da pérola, do rizoma e da floresta. Esse território vivo onde o vínculo deixa de ser objeto e passa a ser ecossistema. Aprendemos com James Hillman a linguagem da alma em imagens e, com Geni Nunes, a ética de conviver com o território sensível do outro, sem dominá-lo, explorá-lo ou torná-lo posse, mas aprendendo a habitá-lo com respeito e reciprocidade. Agora, quero propor que entremos num lugar ainda mais íntimo. Se a floresta nos ensinou como estar com o outro, o que veremos agora nos mostra como sentimos o outro. Se até aqui falamos da morada, da trama e do território, agora regressamos ao que inaugura tudo isso, a forma como o mundo toca a alma e como a alma responde. Entramos então no quinto episódio para atravessar essa porta íntima do afeto. A esteses, a percepção sensível, o modo como a alma pensa, reconhece e cria imagens. O que é a esteses? A palavra estética tem uma origem mais antiga, a esteses. E a estese significa literalmente percepção sensível. É a capacidade de sentir o mundo com todo o corpo, seja isso pela visão, pelo toque, pelos cheiros, pelos sons e pelos ritmos. Muito antes de estética ser associada à beleza, ao estilo ou à harmonia, ela nomeava a experiência básica de estar vivo e perceber. A esteses é aquele impacto sensível que nos atinge antes que a mente consiga nomear ou compreender. É aquele instante em que sentimos que algo é verdadeiro, mesmo sem saber explicar porquê. Com o tempo, o termo evoluiu até chegar ao que hoje chamamos de estética. Mas, no fundo, a origem permanece. Estética é, antes de tudo, uma forma de percepção ou um modo sensível de entrar em contato com o mundo e com o outro. E é nesse sentido profundo que falamos de uma estética do afeto como forma de perceber e ser percebido. Um encontro afetivo onde a sensibilidade abre o caminho para que a alma se revele. Antes de qualquer história ou antes de qualquer palavra, o encontro afetivo é sempre estético, seja isso um tremor, um brilho ou ainda uma vibração que nos atravessa. Podemos dizer que o afeto nasce de uma metáfora porque, no fundo, a alma pensa através das imagens. Antes de compreendermos cognitivamente o que sentimos, já fomos tocados por algo. Um gesto, um olhar, um ritmo ou um modo de estar que nos alcança de forma silenciosa, antes mesmo que a mente consiga nomear o que aconteceu. E foi exatamente isso que vimos no nosso primeiro episódio, quando Thomas imagina Teresa chegar dentro de um cesto. Naquela imagem inesperada, ele não entende nada ainda. Não tem nem teoria nem explicação. Mas algo nele já foi tocado. Uma ressonância sensível, uma impressão que antecede qualquer pensamento.
E esse é o território da esteses. É o instante em que o mundo nos toca antes de sabermos explicar porquê. Para compreender essa linguagem íntima que antecede as palavras, precisamos habitar um pouquinho mais esse conceito essencial. A esteses, portanto, não é apenas registrar o real. É um modo como o nosso corpo e a nossa alma organizam aquilo que vivemos, seja isso belo, estranho, harmonioso ou ainda perturbador. É por esteses que alguém nos toca, antes de sabermos porquê. A psicologia arquetípica nos lembra que a alma não pensa primeiro em ideias, mas em imagens. Como deve se recordar, Jung já dizia: psique é imagem. As nossas memórias profundas, os medos, os desejos, tudo é tecido com pequenos filmes internos que moldam a nossa maneira de sentir. O encontro afetivo nasce exatamente aí, quando algo na presença do outro vibra em sintonia com uma imagem profunda que vive em nós. Pode ser um modo como alguém ouve, um humor particular ou ainda uma vulnerabilidade partilhada. E de repente algo ressoa, e é isso que inaugura o vínculo afetivo. E é aqui que o pensamento do psicanalista Gilberto Safra, na sua obra A Face Estética do Self, nos oferece uma chave essencial. Safra sugere que o self, aquilo que somos no mais íntimo, possui uma dimensão estética. E como já vimos antes, estética aqui não é beleza no sentido comum, é uma forma de conhecer pelo sentir, um tipo de sabedoria que nasce antes das explicações. É uma epistemologia do sensível, ou seja, uma forma de verdade ou conhecimento que aparece na experiência vivida, numa imagem que nos toca, num gesto que nos revela algo, ou numa sensação que nos faz sentido sem precisar de usar palavras. É o que acontece quando conseguimos suspender as interpretações rápidas e simplesmente deixar o fenômeno aparecer. É aquilo que na fenomenologia se chama epoché. E essa ideia diáloga de forma muito íntima também com o filósofo e epistemólogo Gaston Bachelard, cuja obra sobre imaginação poética atravessa tanto a filosofia quanto a psicologia. Gaston Bachelard nos lembra que a imaginação é uma forma de revelação do real, é uma maneira sensível de conhecer o mundo. Isso significa que para nos renovarmos a partir de como somos sentidos, vistos e recebidos pelo mundo e pelo outro. Não somos apenas impulsos, traços biológicos, condicionamentos sociais, etc, etc. Somos uma vida em contínua criação, uma verdadeira autopoiesis que se reinventa na relação. Assim, saúde psíquica não é apenas ausência de conflito. É a capacidade de criar sentido, diria até beleza, poesia, com o mundo e com o outro. E isso se dá, sobretudo, nas diversas relações, sejam elas relações de amizades, de amores, familiares. A estese convida-nos a perceber a face estética do self do outro. Ou, como já dizemos no nosso título deste episódio, a face estética da morada interior do outro. Perceber isso é notar aquilo que nele nos toca. Seja isso um gesto de lealdade, um modo particular de rir, uma coragem silenciosa ou ainda uma fragilidade partilhada.
Cada uma dessas imagens é um vislumbre da sua singularidade, algo que nenhuma explicação racional consegue esgotar. Quando entendemos isso, o afeto deixa de ser um jogo de projeções a desmontar. O afeto torna-se um chamado ético, cuidar para que o outro possa continuar a ser quem é. É criar um espaço de confiança onde o outro possa existir. É aquilo que o psicanalista Winnicott chamava de ambiente suficientemente bom. É permitir que os gestos espontâneos apareçam e sejam acolhidos como expressões legítimas da vida que a relação torna possível. Por fim, diria que o refinamento do afeto é a passagem, então, dessa aestesis projetiva, quando vemos no outro apenas o reflexo das nossas imagens, para uma aestesis relacional, quando aprendemos com paciência e reverência a linguagem única da alma do outro e sustentamos um compromisso Eu moro profundo longe, com a longe, sua onde diferença você nunca irredutível. viu. Te levo na casa amarela, ela na beira do mar.